Nas páginas da história, poucos nomes ressoam tão poderosamente quanto o de Eliseu, um homem comum transformado pelo poder divino em um dos maiores profetas que Israel já conheceu. Sua jornada é um testemunho da grandeza que pode surgir dos começos mais improváveis. Você já se perguntou como Deus pode usar alguém comum para realizar o extraordinário? A história de Eliseu é a prova viva de que nas mãos do Todo-Poderoso o comum se torna extraordinário. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que desafiará suas percepções e inspirará sua fé. Esta não é apenas a história de um homem, é um convite para você descobrir o potencial que Deus vê em sua vida. Muito antes de ele se tornar um nome conhecido em Israel, Eliseu era apenas um jovem que trabalhava nos campos de seu pai. Em 1 Reis 19, encontramos Eliseu arando a terra, completamente inconsciente do destino extraordinário que o aguardava. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha, uma posição que sugeria humildade e diligência. Suas mãos calejadas e rosto bronzeado pelo sol contavam a história de uma vida dedicada ao trabalho duro e à simplicidade. Naquele dia fatídico, enquanto o sol escaldante banhava os campos, um encontro mudaria o curso de sua vida para sempre. O profeta Elias, fugindo da ira da rainha Jezabel, passou cumprindo uma missão divina. Ao ver Eliseu, Elias não hesitou. Com um gesto carregado de significado profético, ele jogou sua capa sobre os ombros do jovem fazendeiro. O significado deste ato não passou despercebido por Eliseu. A capa de Elias era mais do que uma simples peça de roupa. Era um símbolo de profecia e autoridade, um chamado divino que não poderia ser ignorado. Em um instante, Eliseu entendeu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. A ocorrência de Eliseu foi imediata e comovente. Ele correu atrás de Elias. Sua mente estava cheia de perguntas e seu coração disparado com a perspectiva do desconhecido. "Deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei", ele pediu, demonstrando seu respeito pela família e sua prontidão para abraçar o chamado divino. A resposta de Elias foi enigmática, mas cheia de significado. "Volte. O que eu fiz com você foi um teste, um chamado à reflexão." Eliseu tinha que decidir por si mesmo se estava pronto para deixar tudo para trás e seguir o caminho do profeta, sem hesitação. Eliseu tomou uma decisão que ecoaria através dos séculos. Ele retornou, não para dizer adeus, mas para fazer uma declaração poderosa. Ele pegou uma junta de bois que estava usando para arar, sacrificou-os e, usando a madeira do arado como combustível, cozinhou a carne e distribuiu-a entre o povo. Foi um ato simbólico de despedida de sua antiga vida e um compromisso irrevogável com seu novo chamado. A partir daquele momento, Eliseu se tornou o fiel servo de Elias, aprendendo os caminhos do profeta e absorvendo a sabedoria divina que fluía através dele. Os anos que se seguiram foram preenchidos com intenso aprendizado, com Eliseu observando de perto cada palavra e ação de seu mestre. Com o passar do tempo, o laço entre mestre e discípulo se tornou mais forte, e Eliseu começou a compreender a profundidade e a responsabilidade do papel que estava destinado a assumir. Ele testemunhou os milagres de Elias, viu como o profeta confrontou reis e falsos profetas, e aprendeu a confiar plenamente na palavra do Senhor. O momento crucial de sua jornada aconteceu quando Elias descobriu que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Em 2 Reis 2, vemos Elias e Eliseu embarcando em uma jornada final juntos. Era como se o velho profeta estivesse testando a determinação de seu sucessor, oferecendo-lhe várias oportunidades de ficar para trás. "Fique aqui, porque o Senhor me envia a Betel", disse Elias. Mas Eliseu, com determinação inabalável, respondeu: "Como o Senhor vive e como você mesmo vive, eu não vou te deixar." Esta cena se repete em Jericó e novamente nas margens do Rio Jordão. A cada vez, Eliseu reafirmava seu compromisso, recusando-se a abandonar seu mestre até o último momento. Finalmente, nas margens do Jordão, Elias fez uma oferta surpreendente ao seu discípulo devotado.
Peça o que devo fazer por você antes que eu seja tirado de você. A resposta de Eliseu revelou tanto sua humildade quanto sua ambição espiritual. Peço que me conceda uma porção dobrada de seu espírito. Foi um pedido ousado, quase presunçoso aos olhos de alguns, mas Elias conheceu nele o coração de um verdadeiro sucessor. Você pediu uma coisa difícil, respondeu o velho profeta. No entanto, se você me vir quando eu for tirado de você, assim será para você. Mas se não, não será assim. O que se seguiu foi uma cena de glória celestial que deixou Eliseu surpreso e transformado para sempre. Enquanto eles andavam e conversavam, de repente, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo separaram os dois, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, testemunhando este evento milagroso, curioso: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Suas palavras eram ao mesmo tempo um lamento pela partida de seu mestre e um reconhecimento do poder divino que ele tinha acabado de testemunhar. Quando a poeira baixou e o brilho celestial desapareceu, Eliseu se viu sozinho, mas não abandonado. O manto de Elias caiu ao chão, um símbolo tangível da transferência de autoridade e poder espiritual. Eliseu não hesitou. Ele pegou o manto, voltou ao rio Jordão e, em um ato de fé audaciosa, atingiu as águas como ele tinha visto Elias fazer tantas vezes. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ele é específico. As águas se separaram, permitindo que Eliseu cruzasse em terra seca. Este milagre não foi apenas uma confirmação pessoal para Eliseu, mas também um sinal para todos que estavam observando. Os filhos dos profetas, que tinham visto tudo de longe, imediatamente consideraram a autoridade divina que agora dizia respeito a Eliseu. O espírito de Elias, relacionado sobre Eliseu, eles declararam, curvando-se diante dele em respeito e submissão. Mesmo neste momento de triunfo e confirmação, Eliseu demonstrou compaixão e paciência. Quando os filhos do profeta insistiram em procurar por Elias, temendo que o Espírito do Senhor o tivesse levado para a montanha ou algum vale. Mas, diante da persistência deles, ele permitiu que 50 homens procurassem por 3 dias, mesmo sabendo que a busca seria infrutífera. Assim começou o ministério de Eliseu como o principal profeta de Israel. Com o manto de Elias sobre seus ombros e uma porção dobrada de seu espírito, ele estava pronto para enfrentar os desafios que estavam por vir. O jovem fazendeiro havia se transformado no porta-voz de Deus, pronto para levar a palavra do Senhor aos reis e nações, realizando milagres e guiando o povo de Israel em tempos turbulentos. Com o manto de Elias sobre seus ombros, Eliseu iniciou seu ministério profético. Sua jornada começou em Jericó, uma cidade antiga com uma história complexa. Apesar de sua beleza, Jericó enfrentou um problema sério que ameaçava a vida de seus habitantes. Os homens da cidade, registrando a autoridade espiritual de Eliseu, se aproximaram dele com um pedido urgente. Em 2 Reis 2:19, lemos: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação desta cidade é agradável, como meu senhor vê, mas a água é ruim e a terra é estéril. Este era um problema grave que afetava não apenas a saúde dos moradores, mas também a agricultura e a economia da região. Movido pela compaixão e guiado pelo Espírito de Deus, Eliseu respondeu com um gesto simples, mas profundamente simbólico. Ele pediu que trouxessem uma tigela nova com sal. Quando foram trazidos para ele, Eliseu foi até a fonte das águas e, jogando o sal, proclamou as palavras do Senhor. Em 2 Reis 2:21-22, a Escritura nos diz: ele saiu para a fonte das águas e jogou sal ali e disse: assim diz o Senhor, eu curei estas águas, não há mais morte ou esterilidade nelas. Então, as águas foram curadas até hoje, de acordo com a palavra que Eliseu havia falado. Este milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um sinal da missão de Eliseu como um agente de cura e restauração. Assim como as águas de Jericó foram purificadas, Eliseu
estava destinado a trazer purificação espiritual e renovação para Israel. Após este evento em Jericó, Eliseu passou para Betel. No caminho, ocorreu um incidente que demonstrou tanto a seriedade de seu chamado, quanto as consequências de zombar de um servo ungido por Deus. Enquanto Eliseu subia a estrada, um grupo de jovens saiu da cidade e começou a zombar dele. Segundo Reis 2:23 afirma: então ele subiu dali para Betel, e enquanto ele subia a estrada, alguns meninos saíram da cidade e zombaram dele e disseram a ele: suba, seu careca! Suba, seu careca! Essa zombaria não foi apenas um insulto pessoal, mas um desrespeito à autoridade profética que Eliseu representava. A resposta de Eliseu foi severa e imediata. Segundo Reis 2:24 continua: e quando ele se virou e olhou para eles, ele pronunciou uma maldição sobre eles em nome do Senhor. E 2 ursos saíram da floresta e atacaram 42 meninos. Este incidente serve como um lembrete solene do respeito devido aos servos de Deus e às sérias consequências da rebelião e do desprezo. O ministério de Eliseu logo o levou a situações que não foram apenas poder espiritual, mas também sabedoria prática. Uma dessas graças surgiu quando os reis de Israel, Judá e Edom uniram forças para lutar contra Moabe. Enfrentando uma grave escassez de água que ameaçava todo o exército, o rei abandonou o conselho de Eliseu. Em 2 Reis 3:11-12 lemos: mas Josafá disse: não há nenhum profeta do Senhor aqui para que possamos consultar o Senhor por ele? Então, um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Reconhecendo a gravidade da situação, mas também ciente da idolatria praticada pelo rei de Israel, Eliseu respondeu com palavras duras. Porém, movido pelo respeito ao piedoso rei Josafá de Judá, ele encontrou ao buscar a palavra do Senhor. Pedindo um músico para tocar, Eliseu entrou em comunhão com Deus. Então, ele proferiu uma profecia surpreendente, prometendo não apenas água, mas também vitória sobre os moabitas. Segundo Reis 3:16-18 registra suas palavras. E ele disse: assim diz o Senhor, faça este vale cheio de valas. Pois assim diz o Senhor, você ainda não verá nem vento nem chuva. Assim, aquele vale se encherá de água, para que vocês, seu gado e seus animais, possam beber. E isso é uma coisa trivial aos olhos do Senhor. Ele também entregará os moabitas em suas mãos. Na manhã seguinte, como Eliseu havia profetizado, água fluiu da direção de Edom, enchendo o vale. Este milagre não só salvou os exércitos da sede, mas também levou a vitória sobre os moabitas, que foram enganados pela aparência da água na luz do sol e confundiram com sangue e correram para o que eles pensaram ser um acampamento desprotegido. Enquanto a fama de Eliseu se espalhava, pessoas começaram a buscar sua ajuda. Uma das histórias mais tocantes desse período envolve uma viúva desesperada, cujo marido havia falecido. Em 2 Reis 4:1-2, a Escritura relata: uma mulher das esposas dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, está morto, e você sabe que teu servo temia ao Senhor, e o credor está vindo para levar meus 2 filhos para ser seus escravos. E Eliseu pergunta à mulher o que ela tem em casa. Ela responde que não tem nada em casa senão uma botija de azeite. A situação da viúva era desesperadora. Sem meios para pagar suas dívidas, ela teve a terrível perspectiva de ver seus filhos serem presos como escravos. Eliseu, movido pela compaixão, instruiu a pedir emprestados vasos vazios de todos os seus vizinhos. Segundo Reis 4:3-4 continua: então ele disse: vá, peça emprestados vasos de todos os lugares, de todos os seus vizinhos, vasos vazios, não reúna apenas alguns. E quando você entrar, você deve fechar a porta atrás de você e de todos os seus filhos. Então, derramado nesses vasos e separar os cheios. O que se seguiu foi um milagre de abundância. Uma pequena quantidade de óleo que a viúva possuía começou a fluir, enchendo vaso após vaso
vaso até que todos ficassem cheios. Eliseu então instruiu uma mulher a vender o óleo, pagar suas dívidas e viver do resto com seus filhos. Este milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um testemunho de sua provisão e cuidado para com os necessitados. Através de Eliseu, Deus mostrou que ele é capaz de multiplicar o pouco que temos e transformá-lo em abundância. A fama de Eliseu continuou a crescer e seu ministério o levou a Sunem, onde uma mulher proeminente o recebeu em sua casa. Reconhecendo Eliseu como um homem santo de Deus, ela e seu marido prepararam um quarto especial para ele ficar sempre que passasse. Grato por esta hospitalidade, Eliseu queria retribuir a gentileza da mulher. Ao descobrir que ela não tinha filhos e seu marido era idoso, Eliseu fez uma promessa surpreendente. Em 2 Reis 4,16 lemos, e ele disse: "Nesta temporada, por volta desta época, no ano que vem, você abraçará um filho." E ela disse: "Não, meu senhor, ó homem de Deus, não minta para seu servo." A promessa de Eliseu foi cumprida, e a mulher sunamita deu à luz um filho no tempo determinado. Anos depois, porém, uma tragédia atingiu uma família quando o menino adoeceu repentinamente e morreu. Em sua angústia, a mulher correu para procurar Eliseu no Monte Carmelo. Eliseu, percebendo a urgência da situação, envia seu servo Geazi na frente com seu cajado, instruindo-o a colocá-lo no rosto do menino. Mas a mulher insistiu que Eliseu viesse pessoalmente, demonstrando sua fé de que somente o profeta poderia trazer seu filho de volta à vida. Ao chegar em casa, Eliseu encontrou o menino morto em sua cama. O que se abalou foi um momento intenso de oração e fé. 2 Reis 4:33-35 descreve a cena. Então ele entrou e fechou a porta atrás dos dois, e orou ao Senhor, e seus olhos abriu. Este milagre da ressurreição não só foi demonstrado o poder de Deus, operando através de Eliseu, mas também fortaleceu a fé da mulher sunamita e de todos que ouviram sobre o evento. Foi um sinal claro de que o Deus de Israel era o Senhor da vida e da morte. O ministério de Eliseu continuou a impactar vidas extraordinariamente. Em Gilgal, durante um período de fome, Eliseu esteve com os filhos dos profetas quando um incidente incomum ocorreu. Alguém havia reunido uma erva selvagem venenosa e a colocada no ensopado que estava se preparando. 2 Reis 4:40 diz: "Então eles o derramaram para os homens comerem, mas enquanto eles comiam do ensopado, eles gritaram: 'Ó homem de Deus, a morte na panela!' E eles não poderiam comê-lo." Mais uma vez, Eliseu declarou o poder de Deus para trazer cura e restauração. Com um simples gesto e uma palavra de fé, ele neutralizou o veneno. Em 2 Reis 4:41 continua: "Mas ele disse: 'Tragam farinha', e ele a jogou na panela e disse: 'Sirvam para as pessoas para que comam.' E não havia nada de ruim na panela." Este milagre não só salvou os homens de um envenenamento possível, mas também mostrou como Deus pode transformar situações perigosas em vitórias, usando meios simples para realizar grandes obras. O capítulo 4 de 2 Reis conclui com outro milagre de multiplicação do azeite da viúva. Desta vez, um homem de Baal-Salisa trouxe para Eliseu 20 pães de cevada e espigas frescas de grãos. Eliseu tentou que eles fossem distribuídos entre 100 homens. 2 Reis 4:43-44 registra: "Mas seu servo disse: 'Como posso colocar isso diante de 100 homens?' Mas ele disse: 'Dê ao povo para que comam, pois assim diz o Senhor: eles comerão e sobrarão.' Então ele colocou diante deles, e eles comeram e sobrou, de acordo com a palavra do Senhor. Este milagre não só alimentou os famintos, mas também prenunciou a multiplicação dos pães que Jesus realizou séculos depois, demonstrando a continuidade do poder e da compaixão de Deus através das gerações. A fama de Eliseu como um homem de Deus continuou a se espalhar, atraindo a atenção não só dos israelitas, mas também de figuras importantes de nações vizinhas. Um dos casos mais notáveis foi o de Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. Em 2 Reis 5:1 lemos: "Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem com seu mestre e honrado, porque por meio dele
o Senhor havia dado libertação à Assíria. Ele também era um homem poderoso em valor, mas era leproso. A lepra, uma doença temida e estigmatizada, ameaçava arruinar a vida deste poderoso guerreiro. A história de como Naamã chegou a Eliseu é um testemunho das exceções divinas. Uma jovem israelense, capturada em um dos ataques sírios, servia como escrava na casa de Naamã. Foi ela quem ouviu o profeta em Israel que poderia curar seu mestre. Movido pela esperança, Naamã partiu para Israel com uma carta do rei da Síria e importantes presentes. No entanto, quando ele chegou à casa de Eliseu, o profeta nem sequer saiu para cumprimentá-lo. Em vez disso, ele enviou um mensageiro com instruções simples. Em 2 Reis 5:10 registra: "E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão para ficar purificado, e você ficará limpo." Esta resposta enfureceu Naamã, que esperava um tratamento mais cerimonioso e um gesto mais dramático do profeta. Foi necessária a intervenção sábia dos servos de Naamã para convencê-lo a seguir as instruções de Eliseu. Em 2 Reis 5:13, eles argumentaram: "Meu pai, se o profeta tinha ordenado a fazer algo grandioso, não o teria feito? Quanto mais então, quando ele te disser, lave-se e fique limpo." Naamã finalmente cedeu e mergulhou 7 vezes no Jordão. O resultado foi milagroso. 2 Reis 5:14 descreve: "Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, de acordo com a palavra do homem de Deus, e sua carne voltou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo." Deste milagre, não só curou o homem fisicamente, mas também levou a uma transformação espiritual. Ele declarou sua fé no Deus de Israel, dizendo: "Eis que agora eu sei que não há Deus em toda a terra, mas em Israel." Quando Naamã ofereceu a Eliseu em gratidão, o profeta se encontrou firme, demonstrando que a graça de Deus não pode ser comprada. No entanto, Geazi, o servo de Eliseu, sucumbiu à ganância e enganou Naamã para obter riquezas para si mesmo. Eliseu, sabendo das ações de Geazi, por meio da revelação divina, o confrontou e pronunciou um julgamento severo. Eliseu declarou: "A lepra, portanto, de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre." E ele saiu de presença leproso, branca como a neve. Este incidente serve como um lembrete solene da integridade dos servos de Deus e das sérias consequências da ganância e do engano. Em uma ocasião, enquanto os filhos dos profetas construíam uma habitação maior, um incidente incomum ocorreu. 2 Reis 6:5 relata: "Mas quando um deles estava derrubando uma viga, o machado caiu na água e ele chorou e disse: 'Ai, mestre, pois era emprestado.'" A perda de uma ferramenta emprestada era um problema sério para alguém pobre. Movido pela compaixão, Eliseu realizou mais um milagre. 2 Reis 6:6-7 descreve: "E o homem de Deus disse: 'Onde caiu?' E ele lhe mostrou o lugar. E ele cortou um pedaço de pau e o lançou ali, e o ferro nadou. Portanto, disse ele, pegue-o para você. E ele estendeu a mão e pegou. Este milagre, aparentemente pequeno em comparação com outros, demonstra a preocupação de Deus com as necessidades diárias de seu povo e sua disposição de intervir mesmo nas situações mais simples. O ministério de Eliseu logo o envolve em questões de importância nacional e internacional. Durante um período de conflito entre Israel e a Síria, Eliseu alertou repetidamente o rei de Israel sobre emboscadas programadas pelos sírios. 2 Reis 6, 9 e 10 relata: E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Cuidado para não passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. E o rei de Israel enviou ao lugar que o homem de Deus lhe disse, e o avisou, e se salvou ali, não uma nem duas vezes. Essas intervenções frustraram o rei da Síria, que suspeitou de traição dentro de suas próprias fileiras. Quando descobriu que era Eliseu quem estava revelando seus planos, o rei sírio enviou um grande exército para capturar o profeta em Dotã. A cena que se segue é uma das mais dramáticas no ministério de Eliseu.
Quando seu servo ficou apavorado ao ver o exército sírio cercando a cidade, Eliseu orou por ele. E Eliseu orou e disse: Senhor, eu te peço, abre os olhos do moço para que ele possa ver. E o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu. E eis que a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esta visão revelou a realidade espiritual da proteção divina ao redor de Eliseu. Uma lição poderosa sobre a presença e o poder de Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras. Eliseu então orou para que os sírios fossem atingidos pela cegueira, e Deus atendeu seu pedido. O profeta então guiou o exército cego diretamente para Samaria, capital de Israel. Quando o rei de Israel viu os sírios capturados, ele quis matá-los, mas Eliseu o instruiu a tratá-los com misericórdia. Segundo Reis 6, 22, 23, relata: Mas ele respondeu: Não os ferirás. Você feriria aqueles que tomaste cativos com sua espada e com seu arco? Coloque pão e água diante deles, para que comam e bebam, e vão ao seu senhor. Então ele preparou grande provisão para eles, e quando eles comeram e beberam, ele os mandou embora, e eles foram ao seu senhor. Este ato de misericórdia teve um impacto profundo. Como as Escrituras nos dizem, os sírios não entraram mais na terra de Israel. No entanto, a paz não durou para sempre. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou Samaria, causando uma grande fome na cidade. A situação se tornou tão desesperadora que as pessoas recorreram ao canibalismo para sobreviver. Neste momento crítico, Eliseu fez uma profecia surpreendente. Então Eliseu disse: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por esta hora, uma medida de farinha fina será vendida por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, no portão de Samaria. Um oficial real expressou sua descrença nesta profecia. Ele disse: Isso é impossível. Dada a gravidade da situação, Eliseu respondeu com uma advertência solene. Em 2 Reis 7:2, Eis que você verá com seus olhos, mas não comerá daí. O cumprimento desta profecia veio de uma forma inesperada. 4 leprosos, desesperados de fome, decidiram se render aos sírios. Para sua surpresa, eles resgataram o acampamento sírio completamente abandonado. 2 Reis 7, 6, 7 explica o que aconteceu. Pois o Senhor fez o acampamento sírio ouvir o som de carros e o som de cavalos, como o som de um grande exército. Então eles disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel contratou contra nós os reis dos hititas e os reis dos egípcios para virem contra nós. Portanto, eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo. Os leprosos, depois de saciar sua fome e esconder alguns despojos, finalmente contando a notícia à cidade. O povo de Samaria saiu e saqueou o acampamento sírio, e os preços dos alimentos caíram drasticamente, exatamente como Eliseu havia profetizado. O oficial que duvidou da profecia de Eliseu foi pisoteado até a morte no portão da cidade, cumprindo a advertência do profeta. Esses eventos estabeleceram ainda mais a notificação de Eliseu como um verdadeiro profeta de Deus, capaz não apenas de realizar milagres pessoais, mas também de influenciar o curso da história de nações inteiras. Enquanto o ministério de Eliseu continuava, sua influência se estendia além das fronteiras de Israel. Em uma ocasião notável, ele passou para Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Ó rei, ouvindo a chegada de Eliseu, envia seu servo Azael para consultar o profeta sobre sua doença. Através da revelação divina, Eliseu viu não apenas o destino do rei, mas também o futuro sombrio que Azael traria para Israel. 2 Reis 8, 11 a 13, registra esse encontro pungente. E o homem de Deus fixou seu olhar nele, até que ele se envergonhou e chorou. Então Azael disse: Por que meu senhor chora? E ele disse: Porque eu sei o mal que você fará aos filhos de Israel. E Azael disse: Mas o que é seu servo, que é apenas um cão, que ele deveria fazer uma coisa tão grande? E Eliseu disse: O Senhor me mostrou que você será rei sobre a Síria. Esta profecia logo seria cumprida, com Hazael assassinando Ben-Hadad e usurpando o trono da Síria, iniciando um período de opressão contra Israel.
O ministério de Eliseu, embora marcado por milagres impressionantes e profecias dramáticas, também foi caracterizado por uma compreensão profunda dos caminhos de Deus e um compromisso inabalável com a verdade divina. Por meio dele, Deus continue a falar ao seu povo, pedindo-lhes ao arrependimento e à fidelidade, mesmo em tempos de grande turbulência política e espiritual. Um dos primeiros encontros significativos de Eliseu com a realidade ocorreu durante o reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Embora Jorão tenha removido a coluna de Baal que seu pai havia feito, ele ainda se apegava aos pecados de Jeroboão, mantendo o espírito dos bezerros de ouro em Betel e Dan. Durante este período, Eliseu continuou seu papel profético, oferecendo orientação e, às vezes, repreensão aos líderes de Israel. Sua influência se estende além das fronteiras de Israel, como evidenciado por seu envolvimento em assuntos sírios. Um episódio particularmente notável ocorreu quando Eliseu enviou um dos filhos dos profetas para ungir Jeú como o novo rei de Israel, cumprindo assim a profecia de Elias sobre o fim da dinastia de Acabe. Em 2 Reis 9:13 lemos: E o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: Cinge os teus lombos e toma este frasco de óleo na tua mão e vai a Ramote-Gileade. E quando chegares lá, vê ali Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faze-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o para a câmara interior. E toma o frasco de óleo e derrama-o sobre a sua cabeça e dize: Assim diz o Senhor, eu te unjo rei sobre Israel. Esta unção de Jeú desencadeou uma série de eventos que levaram à queda da casa de Acabe e à eliminação do estímulo de Baal em Israel. Jeú, que era zeloso em erradicar o espírito de Baal, mas ele não abandonou completamente os pecados de Jeroboão. Isso ilustra um padrão recorrente na história de Israel. Até mesmo reis que iniciaram reformas muitas vezes ficaram aquém da obediência completa a Deus. Durante o reinado de Joás, também conhecido como Jeoás em Israel, Eliseu desempenhou um papel crucial nos últimos dias de sua vida. Quando Eliseu estava em seu leito de morte, o rei Joás o visitou, demonstrando respeito pelo moribundo profeta. Em 2 Reis 13:14 lemos: E Eliseu estava doente com a doença da qual morreu. E Joás, rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre seu rosto e disse: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Esta exclamação ecoou as palavras de Eliseu quando Elias foi levado, indicando que Joás reconhecia o papel vital de Eliseu como protetor espiritual de Israel. Neste encontro final, Eliseu deu a Joás uma profecia simbólica sobre as futuras vitórias de Israel contra a Síria. 2 Reis 13:15-19 descreve: E Eliseu disse a ele: pegue um arco. Então Eliseu disse ao rei de Israel: coloque sua mão no arco. E ele colocou sua mão nele. E Eliseu colocou suas mãos nas mãos do rei, e ele disse: abra a janela em direção ao leste. E ele a abriu. Então Eliseu disse: atire. E ele atirou, e ele disse: a flecha da liberação do Senhor é a flecha da liberação contra os sírios, pois você deve ferir os sírios em Afeque até que você os tenha destruído. Então ele disse: pegue as flechas. E ele as pegou. E Eliseu disse ao rei de Israel: golpeie o chão. E ele golpeou 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou zangado com ele e disse: você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes. Então você teria golpeado a Síria até destruí-la. Mas agora você golpeará a Síria apenas 3 vezes. Esta profecia simbólica simples ilustra como as ações dos líderes de Israel, guiadas pela palavra profética, tiveram consequências diretas para o destino da nação. A resposta incompleta de Joás às instruções de Eliseu refletiu a natureza parcial de sua obediência a Deus, limitando assim a extensão das vitórias de Israel. Mesmo após sua morte, a influência de Eliseu continua. Um evento extraordinário ocorreu quando um corpo foi jogado às pressas no túmulo de Eliseu durante uma incursão moabita. 2 Reis 13:21 relata: E aconteceu que enquanto eles estavam enterrando um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem no túmulo de Eliseu.
E quando o homem tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu e ficou de pé. Este milagre póstumo não apenas demonstrou o poder extraordinário associado ao ministério de Eliseu, mas também serviu como um sinal para Israel de que a palavra de Deus apareceu ativa mesmo após a morte de seu profeta. A influência de Eliseu se estende além dos reis de Israel. Sua interação com Hazael da Síria, mencionada anteriormente, demonstra como sua visão profética abrangia os assuntos das nações vizinhas. Eliseu previu a ascensão de Hazael ao trono da Síria e as aflições que ele traria sobre Israel. Ao longo de seu ministério, Eliseu manteve uma escola de profetas, continuando a tradição de Elias. Esses filhos dos profetas desempenharam um papel vital na preservação e disseminação da palavra de Deus durante um período de declínio espiritual generalizado. Por meio deles, Eliseu multiplicou seu impacto, garantindo que houvesse continuidade na proclamação da mensagem divina. A influência de Eliseu na política de Israel foi marcada por uma combinação de confronto profético e orientação divina. Ele não hesitou em desafiar os reis quando eles se desviaram dos caminhos de Deus, mas também ofereceu direção e encorajamento quando eles buscaram o Senhor. Um exemplo notável disso é encontrado em 2 Reis 3, quando Eliseu foi consultado pelos reis de Israel, Judá e Edom durante sua campanha contra Moabe. Inicialmente relutante em ajudar a idolatria de Jorão, Eliseu eventualmente profetizou a vitória por respeito a Josafá, o rei piedoso de Judá. Essa ilustração da interação como Eliseu navegou pelas complexidades da política de seu tempo, equilibrando a necessidade de confrontar o pecado com a oportunidade de influência dos líderes na direção a Deus. O ministério de Eliseu também foi caracterizado por uma preocupação constante com a idolatria em Israel. Embora os detalhes de seus sermões contra o entusiasmo de Baal e os bezerros de ouro não sejam amplamente registrados, sua influência é evidente na maioria dos momentos da reforma, como durante o reinado de Jeú. A luta contra a idolatria era mais do que uma questão religiosa, era fundamental para a identidade e o destino de Israel como nação. Eliseu entendeu que a fidelidade a Deus estava intrinsecamente ligada ao bem-estar político e social do povo. Além de seu papel como conselheiro dos reis, Eliseu frequentemente intervinha em favor dos pobres e oprimidos. Sua multiplicação de óleo para a viúva dividida e a ressurreição do filho da sunamita são exemplos de como seu ministério tocou vidas individuais, não apenas questões de Estado. Essa atenção às necessidades das pessoas comuns, juntamente com seus atos poderosos em nome de reis e nações, demonstram a natureza abrangente do chamado profético. Eliseu representava a voz de Deus tanto nos palácios quanto nas ruas, lembrando a todos que a justiça e a misericórdia de Deus se aplicavam a todas as esferas da vida. Quando o ministério de Eliseu chegou ao fim, ele testemunhou e influenciou décadas da história israelense. Ele viu reis subirem e caírem, ameaças externas e internas ao povo de Deus e constantemente apontava Israel de volta ao Senhor. Sua última profecia para Joás sobre as vitórias limitadas de Israel sobre a Síria serve como um resumo esperado de seu ministério, demonstra tanto o poder de Deus para libertar seu povo quanto as consequências da obediência incompleta. O legado de Eliseu como profeta e conselheiro continuou a influenciar Israel muito depois de sua vida. Suas profecias e ações foram lembradas e registradas, tornando-se parte da história sagrada que moldou a identidade do povo de Deus. Em um tempo de instabilidade política e declínio espiritual, Eliseu serviu como um farol de fidelidade e um instrumento de intervenção divina. Sua vida e ministério mantém mesmo em tempos difíceis. Deus não abandona seu povo, mas continua a falar e agir por meio daqueles que permanecem fiéis a Ele. A influência de Eliseu na política e espiritualidade de Israel foi profunda e rigorosa.
Ele não apenas guiou reis e confrontou a idolatria, mas também nutriu uma nova geração de profetas, garantindo que a palavra de Deus continue a ser proclamada muito depois de sua partida. Seu ministério serve como um poderoso testemunho do envolvimento ativo de Deus nos assuntos humanos e da importância de líderes espirituais que permanecem fiéis ao seu chamado, independentemente das orientações políticas ou sociais. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Juntos, podemos explorar as ricas lições que as Escrituras têm para nos ensinar e aplicar em nossa vida diária. Aqui contaremos as histórias da Bíblia, o mais profundo da Bíblia.